Hoje nós vamos olhar a rotina de uma jornadeira muito da maravilhosa, que me mandou a rotina e ela falou assim: Glaze, essa é a minha rotina, que não é rotina. Eu quero ser produtiva, mas talvez você nem esteja entendendo ainda o que é produtividade, efetivamente falando. E aí eu te digo que a produtividade, ela tá muito mais ligada em fazer tarefas que são realmente organizadas de uma maneira que cheguem a um resultado, seja a curto, a médio ou a longo prazo. E aí quando essa jornadeira me coloca a rotina dela, eu começo a perceber que ainda não tem algumas coisas delimitadas. O primeiro de tudo é ter um método para que você possa olhar essa rotina de uma maneira mais organizada, né? Então, nesse momento, eu entendo que esteja faltando você visualizar o que você quer fazer, o que você precisa fazer e separar entre três blocos muito importantes. Então, vamos começar. Para quem ainda é nova aqui nessa vibe, a gente sempre usa um esvaziador de ideias, tá? Este é o meu. Ele é um bloquinho de rascunho, onde eu sempre vou anotando tudo que eu preciso fazer. E ele é um esvaziador. Acabei de lembrar, já anoto aqui. E por que eu uso o esvaziador de ideias? Porque ele precisa tirar as informações da minha mente e ser repassada para um segundo lugar de arquivo, para que elas não fiquem ocupando o meu pensamento, o meu cérebro, e com coisas que são desnecessárias serem lembradas naquele momento, como por exemplo, o horário que eu tenho que ir ao banco hoje. Entende? Então esse é um esvaziador de ideias. É aqui que eu coloco todos os meus pensamentos, os meus insights do dia, tá? Você tava vendo a live de ontem, ainda tá aí. Meu Deus! Que bom que tava assistindo a de ontem. Vamos lá então. A gente compreende aqui nesse momento que existe uma necessidade nata do ser humano de fazer coisas para agradar a sociedade em volta. E isso passa a não fazer sentido quando a gente começa a fazer coisas para agradar os outros que não tem sentido para nós. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso que a empresa me pagou, digamos. E aí você faz esse curso sem vontade, porque o meu chefe vai me tratar mal, porque as pessoas vão me olhar errado, vão me olhar torto, mas eu não vejo sentido para fazer esse curso. E aí a gente passa a fazer algo que ocupa o nosso tempo com uma coisa que realmente seria produtiva, realmente faria sentido para nós, e a gente acaba fazendo uma atividade apenas para agradar o outro. Glaze, mas se eu trabalhar numa empresa, eu tenho a obrigação de ir. Ok, mas aqui a gente está partindo da premissa que nós somos empreendedoras, empresárias, donas dos nossos narizes, donas da nossa empresa e do nosso destino, do nosso tempo, da nossa agenda, certo? Então a gente precisa olhar aí para essa jornadeira que me mandou hoje. A gente tem que olhar para orientação das nossas metas. Tá? Quais são elas? Parece que não tá muito claro, né? Ao mesmo momento que você cuida de algumas coisas pessoais, você não sabe para que você tá fazendo elas, você simplesmente tá ali fazendo. Parece que estão sem sentido, tá? E isso é normal, nós estamos todas aqui com o intuito de aprendizado, com o intuito de fazer um pouquinho mais, um grãozinho por dia. Mas primeiro é necessário que você tenha uma ferramenta. Quando você coloca todas as suas ideias, eu, Glaziele, entendo que você tem realmente muitas coisas bem claras a serem feitas, mas aparentemente você não tem um organizador disso. E o que são os organizadores? Pode ser planner, pode ser agenda, pode ser bullet journal, que é aquele caderninho com pontinhos. Eu tenho um, ó. É um caderninho com pontinhos, tá? Que também serve para gerenciar tempo.
tem planner, tem agenda digital, tem Google Agenda, tem diversos aplicativos, tem Trello, tem Todoist, tem várias ferramentas. Mas eu enxergo que você talvez tenha alguma clareza no que você precisa fazer, mas está te faltando a ferramenta para você descarregar isso de uma maneira mais organizada. Quando você fala que tem o culto, quando tem o culto eu faço tal coisa, quando tem o culto eu vou pro culto e não faço tal coisa. Você precisa ter um lugar aonde você coloca tudo que você precisa fazer de importante fixo semanalmente. Por exemplo, vou te mostrar aqui. Os Glaze Organiza para mim, eles são muito bem delimitados. Vou pegar aqui. Ó. Aqui eu ainda não sei quem são as pessoas que estarão, ó. Glaze Organiza para mim o número da edição, mas eu ainda não sei quem vai participar de cada edição. Mas eu já tenho tudo muito bem claro nessa minha agenda, tá? Esse aqui é o conteúdo de maio, tá vendo? Eu sei que ele vai estar oposto, mas ok. Quando eu tenho essa visão clara e eu olho esse planner, eu observo, peraí, quarta e sexta eu tenho o Glaze Organiza pra mim. Segunda, eu tenho o e-mail que eu mando pra vocês. Também tenho o dia 4 falando sobre rotina do sono. Dia 5 eu vou falar sobre planejamento e organização para escritórios de engenharia e arquitetura. Dia 2 eu vou fazer um podcast com a Dani da Mamãe Cafeinada. Então é muito claro que cada atividade que eu tenho para fazer está na minha frente. Então é importante que você tenha uma ferramenta, tá? Vou te mostrar a de abril. É de abril, de março, tanto faz. É porque a de abril tem o nome das meninas desse mês. Mas de qualquer maneira, enfim. Quando eu abro dentro do mês de abril, olha isso aqui. Tá muito claro o que eu preciso fazer, o que eu fiz, de uma maneira que me traz clareza. Então a ferramenta precisa ser utilizada para te dar essa clareza, para que você observe o que você vai fazer no mês, no dia, na semana, de uma maneira clara e objetiva, ganhando assim muito mais tempo na hora de executar as suas tarefas. Um pouquinho, né, meninas? Não é a perfeição não, tá? Tem muitas coisas que eu ainda piso na bola. Mas, quando eu crescer quero ser assim. E ter bem claro qual é o conceito de organização. Então, organização não se trata de ter listas complexas, e sim de uma rotina personalizada, né? Um passo a passo para que você desenvolva essa organização de uma maneira clara. É organizar as ideias de uma maneira clara, visível e útil para você. De nada adianta ter um planner aqui onde uma pessoa faz isso para mim, né? Não faz sentido. Quando eu for pegar para fazer essa atividade, eu vou me sentir perdida, porque a organização tem que fazer sentido para quem faz, quem a executa. Eu dou o exemplo, a secretária executiva, né, de um grande gestor. Ela tem uma agenda para cuidar de compromissos e tal, porque são tarefas que são passíveis de um executivo a delegar. Eu tenho certeza que na hora de comprar um presente para alguém, essa pessoa vai fazer isso pessoalmente ou já vai saber o que precisa ser feito para poder colocar em prática. Entende? Então, a organização, ela tá muito mais sobre a maneira com a qual você lida com o tripé, né? Isso é um método do Christian Barbosa. O tripé, tríade do tempo, onde você pega as tarefas de... Deixa eu só pegar aqui. As tarefas de importância, urgência e circunstâncias. E daqui a pouquinho
eu passo para vocês o conceito de cada uma delas. A Ana Lu tá falando aqui, ó. Eu não tenho, Glaze, já tentei fazer minhas anotações e ainda não consegui seguir. Talvez, Ana Lu, seja porque você tá colocando muitas tarefas em blocos desordenados e sem objetivo final definido, tá? Quase sempre, 90% das pessoas que chegam para falar comigo em relação à consultoria, em relação a pedir informação, é sobre a maneira com a qual elas se visualizam executando aquela tarefa, tá? Laços da Nath. Domingo comecei a organizar. Coloquei tudo em ordem. Hoje eu já me perdi, mas estou buscando todos os dias para se tornar uma rotina. Parabéns, Laços da Nath. Essa é a base da produtividade. É disciplina. Se você cansar na primeira semana, provavelmente o que vai acontecer é o rebote, o efeito rebote. Lembra quando a gente emagrece muito rápido? Tipo, dieta da lua? Aí você seca, né? 10 quilos em uma semana. Semana seguinte você come feito um dinossauro, Tiranossauro Rex. Por quê? Porque vai te faltar base para dar consistência no processo. Você vai comer só líquido e vai te faltar mastigação, vai te faltar paladar, vai te faltar várias coisas, nutrientes. Você vai ficar com a imunidade baixa. E isso vai fazer o quê? Na próxima semana você come o triplo. Entendeu? Você tá lá, louca pra comer tudo de novo. A mesma coisa, é a mesma coisa, tá, meninas? Acontece quando a gente precisa se organizar. A mesma coisa acontece. Digamos que você esteja lá fazendo o faxinão na tua casa. Aí você chamou uma equipe. Essa equipe vai vir, vai dar aquele tchan. Vai lavar a janela, vai organizar um monte de coisas para você, vai te fazer ter um monte de coisas interessantes dentro do teu dia, vai lavar a gaveta, vai limpar armário, vai subir, descer panela. E aí na outra semana, sabe o que vai acontecer? Como não vai estar? Esse é o princípio básico de organização. Como você não vai ter direcionado a sua disciplina para desenvolver a rotina de dar manutenção nessa grande faxina, a tendência é que assim que essa equipe sair da tua casa, você comece a sujar tudo de novo. E sem conseguir manter aquilo que foi feito. Porque foi de uma hora para outra, foi muito rápido, você não internalizou o processo. Você não colocou a mentalidade para ser modificada nesse processo. Então a tendência é que você deixe de fazer isso o mais rápido possível, porque é cansativo. Quem é que consegue faxinar uma casa todos os dias, mesmo que a sua casa seja micro? Ninguém consegue, tá? É humanamente, muito, não é humanamente, é desumano, né? Você tem que faxinar uma casa todos os dias. Assim como é desumano você sentar 8 horas da manhã para começar a produção dos teus produtos aí na tua casa e levantar 10 horas da noite. Você tem necessidades fisiológicas, você precisa almoçar, você precisa jantar, você precisa descansar. E tudo isso é a base da disciplina. Então, Nath, vai fazendo um pouquinho de cada vez, que vai dar certo, tá? E agora eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês me respondam 4 perguntinhas que eu preparei para vocês. Quando eu puder começar, vocês me dão um ok. Preparei 4 perguntas para vocês. Quando vocês estiverem prontas, me deem um ok. Vou fazer 4 perguntas para vocês, para entendimento. Hoje é olhar para a rotina dela e colocar ela para executar. Mas como eu não posso colocar só ela, tem que ser uma consultoria para todo mundo, né? Esse é o conceito do Glaze Organiza para mim. Então vocês vão pegar um papelzinho aí, uma caneta, um papel, um lápis e comecem a anotar. Quando tiver ok, vocês falam. Ok? Cheguei atrasada, depois vou voltar e ver tudo. Rompe, fizemos uma introdução.
Pega papel e caneta que a gente vai começar com 4 perguntinhas aí para que vocês possam fazer dentro de casa. Quais são as atividades que você fez no último ano para trabalho ou vida pessoal que eram alinhados com seus objetivos ou sonhos, tá? Vou repetir. Pergunta 1. Quais as atividades que você fez no último ano? Então, pensa no ano de 2019 todo e elenca aí quais foram as atividades que você fez no trabalho e na vida pessoal que eram alinhados com seus objetivos e com os seus sonhos. Vou dar um exemplo. Ano passado, meu objetivo, meu sonho era fazer a viagem de 15 anos com a minha família toda. A gente fez. Então, o que eu fiz durante o ano todo? Paguei passagem, confirmei reserva, organizei roteiro, tudo isso alinhado com o que eu tinha de objetivo, que era viajar em família ao final do ano. Isso aconteceu e todas as tarefas que eu tinha que fazer foram feitas. Então, repetindo a pergunta que a Ana Lu pediu, quais as atividades que você fez, tá? E elas estão relacionadas tanto a trabalho quanto a vida pessoal no último ano. Então, pense em 2019 e quais foram as atividades que você fez no ano que passou relacionadas a trabalho ou a vida pessoal que estavam alinhados com seus objetivos ou sonhos, tá? Eram atividades diretamente ligadas com seus objetivos ou sonhos. Certo? Pergunta 2. Quanto tempo você tem gasto com as tarefas que ficam gritando? As tarefas estressantes, urgentes e que aparecem de última hora. Gente, esse cabelo crescendo aqui tá uma coisa. Nossa. Ai, socorro. Não vai, tá? Quanto tempo você tem gasto com tarefas que gritam, urgentes, importantes, urgentes, estressantes ou que aparecem de última hora? Respondam aí a pergunta 2. A pergunta 3. Anotem e vão respondendo aí, tá? Quantas vezes você foi a algum lugar que você não queria só para agradar alguém? Seja a sociedade que tava lá, né? Os grupos, sejam familiares, sejam sociais, sejam religiosos, sejam qualquer que seja o grupo onde você foi sem querer, que não tinha nada a ver com seus objetivos e com seus sonhos. Certo? Pergunta 4 e última de hoje. Quantos minutos ou horas você tem se dedicado às redes sociais sem objetivos? Piadas, brigas em grupos, discussões em grupos de família, fake news de Facebook, diversos. Quanto tempo, quantos minutos você tem dedicado do teu dia a esse tipo de assunto? E por que eu pergunto em relação a isso? Porque esse é o maior ladrão de tempo, meninas. Esse é o maior ladrão de tempo. Entendam que esse é o ralo de coisas que não fazem sentido para nós. Uma coisa é você estar aqui numa live comigo, aprendendo um conteúdo e já colocando em prática. Outra é você ficar olhando coisas sem sentido, que talvez não estejam alinhados com aquilo que você realmente deseja ser, entende? Então, anota aí. Essa é a pergunta 4, tá? Quantos minutos ou horas você tem se dedicado a redes sociais sem objetivos? É muito fácil olhar no gerenciador de tempo. Todo celular tem. O Instagram tem inclusive um setor ali
onde você pega a informação de quantas horas você passa no aplicativo. Então dá uma olhadinha e começa a refletir. Por quê? Porque eu tô te falando, não é de metas, não é só de metas. Não é só de metas do teu trabalho, não é só de metas da tua família, tá? Ó, sem briga, não é pra brigar, tá? Porque agora a gente vai falar dos 3 pilares para que você seja mais produtivo. E aí, a jornadeira que mandou a história hoje, talvez esteja precisando exatamente priorizar essas tarefas, tá? Em grau de importância, em grau de urgência e em grau de circunstância. E aí eu vou te explicar o que é cada um desses tipos de tarefa, tá? Entenda que a organização, que a gestão do tempo correta, ela tá muito mais baseada em objetivos. Sendo assim, deixa eu desenhar aqui para vocês. Vocês vão colocar aqui, ó. Importância. Urgência. E circunstância. Eu gosto muito desse método porque ele traz clareza em relação às coisas que a gente precisa fazer. Então vamos lá, nós vamos falar desses 3 pilares, tá? Importância, urgência e circunstância, tá? Vamos lá para as coisas que são importantes. Então, toda vez que a gente tiver uma lista de tarefas para fazer, nós vamos pensar em qual desses 3 pontos essa tarefa está, tá? Antes que ela seja feita. As tarefas importantes, você faz para a sua vida e a curto, médio ou longo prazo, ela tem resultados em relação aos seus objetivos ou sonhos. Então, as tarefas importantes, elas estão ligadas àquilo que realmente é da sua essência. Mesmo que você não se conheça ainda, porque nós estamos fazendo várias tarefas de desenvolvimento pessoal, mas que você tenha clareza em relação àquilo que é importante para você. Então, isso precisa ter importância, grau de relevância e resultado a curto, médio e longo prazo. Digamos que você deseja ter filhos. Então, você vai fazer tarefas relacionadas a cuidar da sua saúde, ter uma relação saudável com o teu marido, né? Sem um marido, para fazer os filhos, não temos filhos, né? Então, cuidar do seu relacionamento, para que seja uma gestação onde realmente haja um conceito de construção de família. No teu trabalho, você deseja produzir quanto? Esse tanto que você deseja produzir vai fazer você adquirir quais bens, ir para onde, viajar. Então, tudo realmente precisa ser adequado ao seu objetivo. E quando eu falo de objetivo, eu não tô falando só de trabalho, meninas. Estejam sempre muito... Eu gostaria que você sempre olhasse para objetivos como tudo na esfera familiar, pessoal, espiritual, gente. Sem Deus, sem essa energia maravilhosa que é o nosso Senhor, a gente não tem, né, como ir além. Então, a gente precisa pensar em todos esses fatores. Não é objetivo só de trabalho, só de produzir mais, de ganhar mais dinheiro e etc, etc. Entende? Ele é muito mais relacionado com a amplitude. É aí que a gente encontra o equilíbrio. Quando a gente consegue identificar dentro de cada área da nossa vida o que realmente é importante para nós. E aí, essas são as tarefas que são importantes. Ok? Ficou bem claro aí? Vocês têm perguntas em relação às tarefas urgentes? Que eu vou falar sobre as outras 2 agora, tá? Ana Lu, você já brigou com seu marido, você não tá mantendo uma relação boa com ele. Como é que você vai ter neném desse jeito? Né? Agora, vamos lá.
As tarefas urgentes são aqueles incêndios, sabe? Que são tarefas que aparecem do nada, são tarefas que o prazo tá curto ou o prazo já se esgotou. Eu já vi algumas tarefas lá na lista dessa jornadeira que estão relacionadas com esse curto prazo ou que o tempo já tá gritando. E são coisas de última hora. Como é que eu faço para identificar se uma tarefa é relacionada a algo importante ou a algo urgente? A tarefa urgente geralmente causa desconforto, vai dando aquele, sabe? Seu estômago fica irritadiço, você fica estressada, você tende a dar respostas grosseiras, impulsivas para as pessoas, porque realmente é uma tarefa que ela não estava nos teus planos. E aí você fica estressada e isso se reflete rapidamente no seu organismo. Isso se reflete rapidamente no seu organismo. Então, observa. E para as tarefas importantes, ela geralmente te traz prazer, você consegue se visualizar fazendo ela sorrindo, com amor, com gratidão, entende? Então essa é a grande diferença. E a tarefa importante te leva a um objetivo final. A urgente geralmente te toma tempo e você não consegue identificar tanto, você não consegue identificar de imediato se isso tinha objetivo ou não, tá? Então, essa é a primeira observação. A necessidade é sempre de tender a colocar as suas tarefas para serem feitas na escala importante, tá? Da tua vida. Mas nossa tendência humana sempre vai nos levar a fazer as tarefas ou urgentes ou as circunstanciais. E as circunstanciais eu vou falar sobre elas agora, tá? É tudo que é inútil, desnecessário, que não vai te levar a lugar nenhum, que vai te fazer perder tempo, que vai te fazer perder dinheiro, que vai te fazer perder saúde, que não vai te levar a lugar nenhum e que vai te trazer extrema situação de estresse a curto, a médio e a longo prazo. Entende? Então essas são as tarefas circunstanciais. Qual é o nosso grande objetivo aqui no Jornada Produtiva? É manter esse tripé muito bem claro. É manter esse tripé da importância como importante mesmo, lá em cima, no grau máximo. A urgente e a circunstancial num percentual mínimo. Eu tô dizendo para você que não é do dia para noite e que mesmo que a gente esteja aqui num grau avançado, fazendo de conta aí que a gente vai chegar ao 5º ano de Jornada Produtiva, você vai falar, Gleise, eu ainda faço tarefas urgentes. Por quê? Porque as tarefas urgentes, elas geralmente estão ligadas a uma terceira pessoa, um segundo indivíduo dentro da tua agenda de prioridades, entende? Então, às vezes, essa tarefa, ela vem de uma demanda externa. Geralmente, não são demandas internas, tá? E isso vai acontecer porque a gente não consegue medir o quanto o outro interfere no nosso dia a dia, né? O que o outro pensa em relação a nós, e sim, somente a nós mesmas, tá? Agora, a gente vai fazer um exercício de mentalidade. Então, nós já pensamos o que nós estamos fazendo hoje, quanto tempo nós estamos gastando nessas tarefas e quais são as necessidades que a nossa vida tem em relação a cada uma dessas tarefas. A ideia é que você vá diminuindo gradualmente os pontos circunstanciais e os urgentes, tá? E lembro vocês que não vai acontecer do dia pra noite, mas é necessário bastante disciplina. Então, se você realmente quer ter mais tempo, quer ter uma rotina mais organizada, quer se manter numa rotina amorosa com você mesma, é importante que antes de fazer a tarefa, você já pense se essa tarefa é urgente, se essa tarefa é importante ou se essa tarefa é circunstancial, bem aqui embaixo, tá? Tá fazendo sentido pra vocês? Eu tô aqui falando besteira, tem 40 minutos já. Entenda aí o que é importante pra você, tá? O que eu vou falar agora pode ser que soe um pouco impertinente, insolente, e não é com falta de educação, tá? É com amor. Vamos lá.
o que o outro fala, pensa sobre você não significa absolutamente nada, tá? Porque é uma reação dele e você não tem domínio sobre a reação do outro. Portanto, sempre que você pensar nos seus objetivos, pense em como você está se sentindo, como você se porta em relação às situações, o que é realmente importante para você. Porque a relação do pensamento e o pré-julgamento do outro em relação a você é fora do teu domínio. E você só é capaz de atuar sobre as coisas que estão dentro do seu domínio, né? É o olhar, exatamente, é o olhar do outro com as crenças do outro, com as necessidades do outro. Não fala sobre você, tá? Então pensa quais são os seus objetivos, quais são as suas necessidades, quais são as suas vontades. E sim, toda vez que a gente pensa em viver em sociedade, existe a barreira, né, entre o meu direito e o direito do outro, entre o que é permissivo, socialmente falando, e de uma maneira sistêmica, corpo, mente, organismo, né, a mentalidade, tudo de uma maneira geral em relação ao respeito mútuo e empatia com o outro. Mas quando se trata dos seus objetivos, das suas metas, é importante você delimitar que isso tem que ser importante para você. Eu vejo muitas pessoas vivendo sonhos e vidas que não são delas. É para agradar o outro, é para pensar sobre o outro, é sobre o olhar de julgamento que o outro tem sobre mim, né? É como eu me visto para ir para a igreja, para a missa, para a congregação, seja lá o nome da religião que você vai. E aqui sempre deixando claro que eu te respeito muito, porque a tua escolha é a tua escolha, né? E sim, todas as maneiras de se conectar com Deus são maneiras justas, necessárias na relação que você tem com Deus, né? Então, qual é o seu julgamento? Qual é o julgamento do outro em relação a você? Não se importando com isso, se importe com aquilo que é verdade para você, aquilo que faz sentido para você e aquilo que é conectado com a tua essência e não com o julgamento e o olhar do outro, tá? É importante aí então, as tarefas importantes, geralmente elas têm prazos, elas são pessoais, elas têm importâncias para você, falam, conectam com a sua essência, com aquilo que é importante para você, com aquilo que é alinhado com o seu objetivo em relação ao mundo. Você geralmente, para as tarefas importantes, você vai sentir prazer em fazê-las. Elas trazem resultado positivo e elas são, na sua grande maioria, espontâneas. Quando eu falo para você assim, qual é o carro que você quer ter? Me contem aqui o carro que vocês querem ter. Alguém já pensou? Contem que eu quero saber, porque eu quero falar uma coisinha para vocês. Qual carro que vocês querem ter? Um SUV, uma Hilux, quem mais? Um Onix. Helena, eu não quero ter carro. Entende que eu quero um SUV bem grandão. Então vamos falar assim, uma SW4, 7 lugares, maravilhosa, automática, não sei o que e tal, beleza. É espontâneo pensar nisso. Mesmo, Ana Lu, que você não queira ter um carro, é espontâneo pensar nisso. Então é aí que está a prioridade da tua vida. Toda vez que algo for com prazo pessoal para você, alinhado com seus objetivos, prazer na execução, te traz resultado e é espontâneo, essas são tarefas importantes para você, tá? Não tô falando do olhar do outro, são importantes para você. E se são importantes para você, esse é o momento de você definir quais as ações que você vai desenvolver
para poder chegar a esse objetivo que você quer. Se você quer um SUV, você já teve um Fusquinha? Você já teve um Uno? Você já teve um Corsa? Você já teve uma Pampa? Você já teve você quer um Hilux? Você já teve um Etios? Depois você já passou por um Yaris? Depois você já teve um Corolla? Entende? Gradualmente. Legal, ó, laços da Nath. Hoje eu tô de boa, tá? Mas tô pensando em um HB20 nos próximos meses. É isso. A Cris, ó, você já teve um Celta? Você já entende? Porque o nosso sonho é construído. Eu tô te trazendo aqui em forma de modelos de carro, mas um Palio, você já teve? Entende? Eu tô falando de modelos de carro, dos básicos até os mais altos, para que você entenda que esse processo é uma caminhada. Que você vai conseguir chegar onde você quer se você tiver bem claro que o SUV é o seu ponto máximo. E que para isso, se você não tem condições financeiras, ou mesmo que você tenha, porque para você começar a dirigir um carro um pouco mais potente, que pega mais velocidade na estrada, que te dá mais liberdade de escolha, você também vai passar pelo processo de aprender no câmbio manual, arranhando a marcha do Corsa, arranhando a marcha do Celta, do Uno, do Palio, para depois ir subindo. Aí você passa pelo Onix, aí você passa pelo Yaris, você vai subindo. E essa é a perspectiva que a gente tem que ter em relação às nossas metas e sonhos, né? E quando eu falo... Eu fiz uma anotação aqui que era importante. Toda vez que você fizer uma tarefa, se concentre em alocar antes de fazer essa tarefa. Então, se eu tenho como objetivo essa SUV aí, vamos olhar quais são os carros que eu preciso comprar antes, quanto de dinheiro eu preciso guardar, quanto de dinheiro eu preciso adquirir, quanto eu preciso trabalhar para chegar nesse carro. Né? E isso é para todos os sonhos, sempre, sempre, sempre olhando para os seus sonhos. E essas tarefas importantes são as que vão levar você a esse objetivo final. Então, antes de fazer qualquer tarefa, a regrinha básica aqui, que a gente vai aprender como a regrinha de ouro de hoje é: antes de executar uma atividade, eu preciso saber aonde ela vai me levar. Se ela está dentro da tríade da importância, se ela é uma tarefa urgente ou se ela é apenas circunstancial. E aí, várias pessoas falam pra mim assim: eu quero aprender a fazer esse negocinho que você manda dos recadinhos. Gente, tem alarme no seu telefone? Tem um dispositivo alarme no seu telefone? Me respondam aí. Tem um dispositivo alarme no seu telefone? Analogia, Nalu. Opa, amei, Tigo. Por isso quero o SUV. Primeiro passo, habilitação. Né, Helena? Habilitação. Josi, bom dia. Eu tinha bis, pedia carrão, ganhei um Celta, agora um Etios. E vamos subindo, e trabalhando muito. Tá fazendo sentido aí? Tá te ajudando? Beleza. Se o seu celular tem um aplicativo chamado Despertador, qual é o objetivo do despertador? É te despertar, certo? É te avisar. Deixa eu só pegar a foto aqui da tela, que é pra mostrar pra vocês e vocês entenderem do que eu tô falando. Só um pouquinho. Nossa, vai... Por favor, não acaba antes de eu falar sobre isso, live. Falei sobre isso essa semana, por favor. É que aqui não dá para acessar por pasta. Quando a gente olha nessa nova categoria aqui do Instagram. Tô buscando aqui o aplicativo. Isso. É isso. É isso. Achei. Bora lá.
Tá vendo aqui? Gleisiele, o que você está fazendo agora que te leva onde você quer chegar? Isso é simplesmente um despertador que eu nomeei. Aí o despertador tem lá no aplicativo. Despertador 1, 2, 3, 4 e tal. Eu substituo esse nome por uma frase de impacto que vai me chamar a atenção e que vai me dar a ação de colocar para refletir. Então, às 14h01, todos os dias, inclusive aos domingos, excluindo domingos, toca no meu telefone. Só que eu mudo esses horários com frequência. Por quê? Porque aí o cérebro sempre está ativo para pensar em novas maneiras de olhar para o meu tempo de uma maneira mais produtiva. E aí eu tenho 4 alarmes no meu telefone. São 4 frases de impacto que me lembram daquilo que eu preciso fazer. Aí chega lá, ó, Gleisiele, o que você tá fazendo agora que tá te levando onde você quer chegar? Todos os dias 14h01. Daqui uns dias eu mudo o horário, mas provavelmente a frase é a mesma. E é isso. É o despertador do celular que me lembra aonde eu quero chegar. E aonde que eu quero chegar? Eu tenho que estar alinhada com as minhas expectativas, com as minhas necessidades. Tem que fazer sentido para mim, tem que ser importante nessa tríade que a gente conversou sobre hoje. Jornadeira da live da programação de hoje. É mais ou menos isso que você precisa. Eu enxergo você com uma necessidade muito mais de organizar e estruturar e separar as suas tarefas entre urgentes, importantes e circunstanciais do que em fazer uma rotina passo a passo, entende? Lá no meu curso, não, e não pode ficar banal, tá? Se ficar banal, o teu organismo, o teu cérebro é muito inteligente, ele vai fazer o que é mais fácil. Ele não vai se atinar às coisas que você realmente precisa fazer. Ele vai, só mais um, então agora eu vou fazer de novo. Ó, aqui são todos os alarmes que eu tenho. Eu coloquei um post, o segredo foi revelado. Ó, 8h39 eu tenho 1, 10h25, 13h58, 14h01, 16h32. Porque precisa ser um ativo, uma ajuda em relação ao que eu quero desenvolver durante o meu dia. Entende? Por isso que ele não pode ser banalizado, tá? Aqui, ó, agora ele tá mais inteiro. Leia suas metas de riqueza agora, porque é na hora de fazer as minhas afirmações. Aí, ó, eu tô me perguntando ali, você tá se ocupando ou produzindo? Aí você vai tomar vitamina para cabelo? É todos os dias, é cuidar do meu objetivo, que é ter saúde, ó. Tá vendo? Meu cabelo aqui crescendo lindamente, porque eu tô tomando vitamina no horário certo. Gleisiele, você tá chegando na sua Roma? Existe uma história que diz, né, que todos os caminhos levam a Roma, mas você tem que saber como você quer chegar a essa Roma, como você quer chegar ao seu objetivo. É batendo cabeça, errando muito e acertando, ou é batendo cabeça, desistindo e voltando para trás no caminho? Tem que estar muito claro para você, tá? Tem que estar muito definido isso. Você tem que saber exatamente onde você quer chegar. E essas são ferramentas que vão te ajudar a ser mais produtiva a partir de agora. Combinado? Estamos finalizando. Tem perguntas, meninas? Tem perguntas? Ainda não soou o alarme aqui, mas eu sei que tá finalizando. Faltam uns 5 minutinhos, talvez no máximo. Se tiver alguma perguntinha, dá tempo de responder, ó. Deixa eu ver a roupa aqui. Fiquei atrasada, tá? Alguma pergunta que não ficou claro? Por que esses horários quebradinhos? Porque é para tirar o teu cérebro do comum. Percebam que eu coloco minutos até para as nossas lives. Cada tempo, cada live, cada semana eu mudo os minutos para que você tire o seu cérebro do habitual, do normal, do marasmo, da calmaria, entendeu? Quando você coloca minutos diferentes, você tende a fazer o teu cérebro lembrar com mais facilidade. Por quê? Você vai falar, opa, peraí, não é 14 horas, é 14h01. Não é... Eu não, Nalu, não vou disponibilizar nada. Tô brincando.
Os Glaze Organiza pra mim estão todos lá dentro do YouTube. Acho que nós estamos no 18 ou 19, tá? Os minutos, eles são para te ajudar a criar modelo mental, mudar o teu modelo mental, mudar o teu mindset, mudar a tua mentalidade para que você seja mais produtiva. Eu aprendi isso num curso sobre PNL, o Você 1, 2, 3, 4. E lá a gente fez uma reprogramação neurolinguística. Isso era uma atividade que a gente tinha. Eu fiz há 6 anos atrás, eu nunca mais abandonei esse hábito, porque ele realmente tem uma efetividade muito maior do que quando a gente coloca os minutos lá em inglês, sabe? Tipo, 14, 15, 16, faz total sentido pra mim, tá? E se vocês começarem a usar, fizer diferença pra vocês, o teu cérebro vai começar a dizer pra você, nossa, obrigada por explorar uma área nova de mim. Legal? Mais alguma pergunta? A Nalu perguntou aqui, ó. Você vai disponibilizar essas perguntas, a live vai ficar disponível lá no YouTube, daqui a pouquinho o link vai subir. O meu computador, tá? Pifou, simplesmente não está ligando. A live tá aqui ligada no YouTube, não sei o que tá acontecendo. Não sei dizer, o computador travou, mas de qualquer maneira, esse vídeo aqui eu subo ele pro YouTube, até no final da tarde eu consigo fazer isso, tá bom? Meninas, quero agradecer imensamente a participação, espero que pra jornadeira de hoje tenha realmente resolvido alguns probleminhas. A gente entende que nem sempre as consultorias conseguem atender a todas as necessidades. Lembrando que no dia 12 de maio eu vou abrir as turmas para o Mais Produtiva do JPO8. Então, quem tiver interesse em aprender mais sobre produtividade, em ser mais organizada dentro da tua casa, fica aí a dica para que no dia 12 vocês estejam presentes numa super aula que eu vou dar e apresentar também o conteúdo do curso. Combinado? Um beijo para vocês, espero vocês na live de amanhã. O que nós temos amanhã, meninas? Nós temos live especial. Amanhã nós temos 2 lives. Acho que amanhã a gente tem 2 lives, tá? Uma de manhã e uma à tarde. Uma de manhã e uma no fim da tarde. Mas eu coloco, de qualquer maneira, eu vou colocar aqui o despertador pra tocar pra vocês, tá joia? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!